Boa noite, alunos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa primeira aula da disciplina Transtornos de Aprendizagem e Prática Psicopedagógica, com a querida professora Cristina Cerezuela, a querida Cris, como nós gostamos de chamá-la carinhosamente. Espero que vocês estejam animados para esse início de módulo e essa primeira disciplina do módulo 53. Para não perder aqui, né, a nossa rotina de aulas, eu venho trazer uns recadinhos importantes para vocês. Já estão disponíveis lá no ambiente estúdio as atividades mapa, AE1 e fórum. Eu peço também que vocês confiram os materiais que estão postados lá nos fóruns e na sala do café, pois eles foram preparados para auxiliar vocês durante todo o módulo. Pessoal, tem muito material legal lá, material de suporte, materiais complementares, que vão ajudar muito vocês no desenvolvimento no decorrer dessa disciplina. Gostaria de lembrá-los também que vocês têm disponíveis lá no ambiente as aulas conceituais. Vocês podem se organizar de modo que vocês assistam uma, duas aulas conceituais e depois venham para a aula ao vivo. Assim vocês já têm um embasamento até para poder interagir mais na aula com a professora. Essa aula vai ficar gravada, os slides já estão disponíveis lá nos materiais da disciplina. Gostaria de fazer com vocês um combinado aqui, que geralmente quem já teve aula comigo aqui, em que eu estive mediando, já sabe. Nós temos que usar o chat com sabedoria, pessoal. Nós temos aula uma vez por semana, então esse tempo com a professora Cris é precioso. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre quaisquer outros assuntos, vocês podem enviar uma mensagem lá no Fale com o Mediador. Lembrando que o Fale com o Mediador tem um prazo de até 48 horas úteis para que as respostas cheguem até vocês, certo? Professora Cris, não vou tomar mais tempo da sua aula, estarei aqui nos bastidores, se precisar é só me sinalizar. Muito obrigada, professora Marcela, pela acolhida. Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil, como eu sempre falo. É um prazer estar com vocês nessa disciplina que fala sobre os transtornos de aprendizagem e prática psicopedagógica. Nesse momento, nós vamos conversar sobre, nessa disciplina, né? Nessa disciplina, durante todas as aulas, nós vamos conversar sobre como a prática psicopedagógica pode intervir e diminuir e até reduzir os sintomas de um transtorno de aprendizagem. É um conteúdo muito importante para a nossa prática profissional, tá? Vocês vão gostar. Então, para quem não me conhece, eu sou a Prof. Cris Cerezuela, sou professora da Educação Básica e sou professora aqui do Ensino Superior com vocês. Sou pesquisadora, especialista em Educação Especial, neuropsicopedagoga e, claro, psicopedagoga. Mas o que eu sempre falo, e esse meu breve currículo, eu não vou mudar. A parte principal dele é que eu sou apaixonada pela transformação que nós podemos fazer no sujeito aprendiz. E eu acredito de verdade nisso. E eu acredito que o caminho para essa transformação é a gente compreender. Compreender o nosso conteúdo da psicopedagogia, compreender o que são as especificidades do nosso estudante, do nosso paciente, do nosso cliente, onde for que nós estivermos atuando. Nós precisamos conhecer para depois conseguir compreender, conseguir respeitar aquela condição e conseguir atender, tá? Porque nós só vamos atender quando a gente compreender de fato o que está acontecendo com aquele sujeito aprendiz. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar da unidade 1 do material didático, que diz respeito à introdução aos transtornos de aprendizagem. Nessa aula, eu vou trazer um viés bem
esquemático para o DSM-5, que quem já foi meu aluno, dá um oi aí. Quem sabe que eu gosto muito do DSM-5, que é esse livrão aqui. Olha o tamanho da criança. Esse livrão aqui, que eu não leio ele tudo, porque senão a gente começa a achar os sintomas que a gente não tem, tá? Mas eu uso ele para consulta e uso ele para fundamentar tanto minha prática quanto as minhas aulas que eu ministro para vocês. Então, a dinâmica de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão anotar todas as perguntas que vocês tiverem dúvidas e vocês vão colocar aí no chat que a próxima aula eu vou iniciar a aula respondendo cada uma das perguntas que vocês fizerem na aula de hoje. Hoje a nossa interação vai ser menor, mas eu vou responder as dúvidas na próxima aula, ok? Combinado? Porque eu não quero perder esse fio para que eu dê todo esse conteúdo para que a gente possa, nas próximas aulas, estar com essa parte bem claro e bem definido, né? Bem como que eu falo sempre, com propriedade, que vocês tenham bastante propriedade nesse conteúdo para a gente conseguir avançar. Como fazer uma adaptação curricular de uma pessoa que tem transtorno de aprendizagem, onde que se encaixa o transtorno de aprendizagem. Então, nessa aula de hoje, eu não vou responder as perguntas, ok? Vocês vão pôr no chat e essas perguntas eu vou iniciar a segunda aula respondendo cada uma delas. Então, quais são as nossas metas de aprendizagem? Diferenciar os transtornos específicos de aprendizagem das dificuldades de aprendizagem, identificar os critérios de diagnósticos essenciais para o transtorno específico da aprendizagem, reconhecer na descrição de um comportamento em sala de aula, um estudo de caso, pelo menos 3 sinais de alertas iniciais de dificuldades de aprendizagem e indicar a equipe multidisciplinar adequada para o encaminhamento. Então, essa vai ser uma atividade também que vocês vão poder exercitar do final desta aula para a aula número 2. Eu quero que vocês tenham condições, né? Desculpa. Eu quero que vocês tenham condições de, a partir dessa aula, conseguir reconhecer o comportamento dos alunos em sala de aula ou da sua experiência, com 3 sinais de alerta que possam apresentar uma dificuldade de aprendizagem que necessita de uma equipe multidisciplinar, inclusive nós, psicopedagogos, para ser encaminhado esse estudante. Uma meta. Então, primeira coisa que eu quero deixar assim bem definido é que os transtornos funcionais específicos da aprendizagem, hoje a gente ainda se apoia na nomenclatura anterior, que é dislexia, descalculia, né? Até o material didático traz a disgrafia, a desortografia, mas agora a gente não usa mais essa terminologia. A gente usa transtornos funcionais específicos da aprendizagem na leitura e na escrita e transtorno funcional específico da aprendizagem na matemática, que nós podemos dizer que seria o que era anteriormente considerado a dislexia, disgrafia, desortografia e, claro, a descalculia, ok? E o transtorno funcional específico da aprendizagem, ele é diferente. Ele tem as diferenças para o TDAH, para a deficiência intelectual e para as dificuldades de aprendizagem. Uma coisa é
é certa, é chão comum, nós temos que ter bem claro. Qualquer um desses que estão nessa tela pode ter dificuldade de aprendizagem. Qualquer pessoa pode ter dificuldade de aprendizagem sem ter dificuldade de aprendizagem, sem ter uma causa que identifica que é dificuldade de aprendizagem, de uma forma generalizada. Então, por exemplo, quando nós estamos diante de uma criança que tem a intelectualidade como limítrofe, ela vai ter muita dificuldade de aprendizagem, mas ela não tem a deficiência intelectual. O TDAH, por regra, ele não tem dificuldade de aprendizagem. Ele tem um transtorno que impacta no processamento executivo e cognitivo da sua atenção, da sua concentração e do seu foco, mas ele não necessariamente tem dificuldade de aprendizagem. E não tem um transtorno de aprendizagem, tá? Então, esses conceitos são 4 conceitos distintos, que eu vou explicar muito detalhadamente nessa aula. São conceitos distintos. Mas, Cris, quais são essas diferenças entre TDAH, entre TFE, deficiência intelectual e dificuldade de aprendizagem? A principal diferença entre esses conceitos são a origem do, entre aspas, problema, ok? A origem do problema. Então, uma pessoa com transtorno funcional específico da aprendizagem, ela tem que ter a intelectualidade dentro do que é considerado na média, dentro da normalidade. E ela vai apresentar uma disfunção neurológica, que envolve a aprendizagem da leitura e da escrita e envolve a aprendizagem da matemática. Então, nós vamos passar todos os critérios de diagnóstico do DSM-5 para a gente compreender os sinais de alerta dos transtornos funcionais específicos da aprendizagem. Mas ela não tem deficiência intelectual. Ou, melhor dizendo, ela não pode ter deficiência intelectual. Então, eu não vou ter um aluno ou um paciente que tenha deficiência intelectual e dislexia, digamos assim. Porque são diagnósticos, são quadros clínicos que são diferenciados. Já a deficiência intelectual, a pessoa, ela tem uma intelectualidade abaixo do nível da normalidade, abaixo da média. E ela não apresenta uma lesão cerebral ou uma disfunção cerebral. Ela tem toda a sua intelectualidade, ela é comprometida. A sua capacidade de julgamento, a sua capacidade de compreensão, abstração, generalização, a sua autonomia, os seus processos intelectuais são deficitários. É um termo que eu tenho que tomar muito cuidado para falar, mas é um termo que eu posso falar com a segurança, que na deficiência intelectual, a pessoa tem uma capacidade limitada. Não estou falando que ela é incapaz, tá? Eu estou falando que a capacidade intelectual dela é deficitária. No transtorno funcional específico da aprendizagem, não. Ela tem a intelectualidade preservada. Aquela característica dela não pode ser explicada pela deficiência intelectual. E a deficiência intelectual não é algo específico da leitura e da escrita, não é algo específico da matemática. A deficiência intelectual é algo que compromete todo o desenvolvimento da pessoa, todo o processo de aprendizagem da pessoa e desenvolvimento da pessoa.
ela sempre vai ter um comprometimento. Desculpa, ela sempre vai ter um comprometimento no seu julgamento e no seu entendimento dos conteúdos formais, da abstração, da generalização. Ela vai demorar mais para fazer esse processamento, ok? Já o TDAH, ele também é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas a definição dele, de uma forma bem simples, reduzida para esse slide, é um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade que vai interferir no funcionamento do sujeito e do seu desenvolvimento. Então, eu tenho um comprometimento na minha função neurológica das funções executivas. Eu tenho, não é uma lesão, né? Posso ter, algumas pessoas podem ter, mas é uma disfunção neurológica no lobo frontal que compromete a manutenção da atenção, a manutenção do foco, o foco, nem precisa nem manter, o foco já é um problema, né? Que eu preciso de algumas estratégias para que eu consiga realizar algumas tarefas. Então, ele não é um esquecimento, eu esqueci onde eu pus o celular, eu esqueci onde eu pus a chave. Não, não é isso. Não tem a ver com a memória. É algo persistente, né? Frequente, intenso e duradouro no processo de atenção e agitação, mas não agitação simplesmente, na hiperatividade cerebral ou motora também, tá? Mas não necessariamente eu vou ter um transtorno de aprendizagem. Isso precisa ficar muito claro. Por exemplo, eu sou uma pessoa com TDAH e eu nunca tive repercussão na minha trajetória escolar. Eu poderia ter uma deficiência intelectual? Poderia. Poderia ter dislexia também? Poderia ter o TFE. Mas o TDAH, ele não causa uma dificuldade de aprendizagem. Ele causa uma dificuldade na atenção, que pode gerar uma dificuldade de aprendizagem. Mas não é condição, tá? Não é regra que todo TDAH tem dificuldade de aprendizagem, tá? Não é. Olha, eu e tantos outros de vocês que têm TDAH e está aqui sem problema nenhum. Ok? E por fim, que eu preciso diferenciar é a dificuldade de aprendizagem. A dificuldade existe, mas ela não é justificada nem pelo DI, nem pelo TFE. Ele é de origem exógena ao indivíduo. Tá? Ele foi provocado nessa pessoa, ou por falta de estímulo adequado, ou por falta da oferta do ensino adequado. Então, é uma condição temporária. Eu estou com dificuldade de aprender algo. Então, ao aprender algo específico, eu tenho dificuldade. Se eu receber o ensino adequado para aquilo, o estímulo adequado para ter a motivação adequada, a dificuldade de aprendizagem vai sumir, vai ser superada. Porque eu não tenho uma deficiência, nem um transtorno que compromete a minha aprendizagem. Então, no contexto da psicopedagogia, qual é o caminho que eu considero
eu e diversos autores, e o DSM-5, e vários profissionais que já atuam, qual é o caminho que a gente deve percorrer quando nós vamos fazer uma avaliação psicopedagógica? Nós precisamos ter parceria com algum profissional da psicologia que vai fazer a testagem formal da inteligência do nosso paciente. Por quê? Porque a partir do momento que eu descarto que a pessoa tem uma deficiência intelectual, eu entro na hipótese de transtorno funcional específico de aprendizagem. Enquanto eu não conseguir mapear a intelectualidade da pessoa, eu não consigo saber se ela tem transtorno de aprendizagem ou não. Porque ela pode ter características e ter uma deficiência intelectual. Que aí, o tempo que eu vou destinar para o ensino para essa pessoa, o tempo que eu terei para obter os resultados que eu obteria se a pessoa só tivesse dificuldade de aprendizagem, é consideravelmente diferente. Tá? Então, primeira coisa, dentro do seu processo, nós não fazemos essa testagem formal da inteligência, é um teste restrito aos profissionais da psicologia. E se a criança não for sindrômica, e uma síndrome que tem como consequência a deficiência intelectual, nós não temos como um dos critérios do diagnóstico para deficiência intelectual é fazer a testagem formal da inteligência, tá? Quem já foi meu aluno, é possível que já escutou eu explicando os 3 critérios de diagnóstico da deficiência intelectual. Mas, prof, não é, a aula é sobre transtornos, está falando da deficiência? Sim, porque eu preciso ter bem claro que os sintomas desses 4, são muito parecidos. Uma pessoa com TDAH, ela pode pular linha ao fazer a leitura, ela pode trocar letras, ela pode não dar atenção na sua resposta. A pessoa com TFE na leitura e na escrita, o que a gente chamava de dislexia antigamente, ela tem como característica pular linhas ao fazer uma leitura, pular páginas ao escrever um texto, pular linha, não conseguir se organizar direito no espaço, né? No caderno, não sabe em que matéria copiou, não sabe em que caderno que está. É uma característica do TDAH. Mas é uma característica da dislexia também. E a criança que tem uma deficiência intelectual, o seu processo de alfabetização, ele vai ser muito mais longo do que uma criança típica. E o que acontece no nosso processo de alfabetização? A gente troca letras, a gente escreve espelhado, a gente pode pular linhas a hora que a gente estiver lendo, mas a origem do problema é outro. Não é algo só neurológico, é a intelectualidade, tá? Então, primeira coisa, nós precisamos saber se essa criança tem a deficiência intelectual ou não. Certo? Para depois a gente pensar na hipótese de transtorno funcional específico da aprendizagem. O TDAH, eu sempre brinco que o TDAH é machadinho corta todos. Eu posso ser TDAH e ter deficiência intelectual? Posso. Eu posso ter TDAH e ter transtorno funcional específico da aprendizagem? Posso. Mas o que eu quis dizer aqui que ele é diferente é que não necessariamente eu vou ter transtorno de aprendizagem, tá? Não é uma condição. Não é todo mundo que tem TDAH tem transtorno de aprendizagem. Ok? Isso tem que ficar muito bem claro, muito bem claro. Aí, onde que entra a dificuldade de aprendizagem?
A partir do momento que eu descarto a deficiência intelectual, eu vou trabalhar com a hipótese de transtorno funcional específico da aprendizagem. Aí eu vou entrar com uma intervenção pontual e adequada para aquela criança. Se passar 6 meses com a oferta adequada do ensino e a dificuldade que ela tinha sanou, superou, ela não tem transtorno, ela tem só dificuldade de aprendizagem. Estava faltando um ensino adequado para ela. Se após 6 meses de mediação, de um ensino estruturado, de uma metodologia sistematizada, se a dificuldade de aprendizagem não diminuiu, não sanou, os problemas se repetem com uma nova roupagem, pode ser que ela não tenha dificuldade, e sim tem um transtorno. Tá? Ficou claro? Se não ficou claro, deixa a sua pergunta aqui que eu vou começar a aula da semana que vem com as perguntas de vocês. Então, o TFE, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento igual à deficiência intelectual e igual ao TDAH. Só que ele é de ordem biológica. E aí, quando eu falo em ordem biológica, eu estou falando de fatores genéticos. Então, eu tenho algumas anormalidades no meu nível cognitivo, na minha capacidade do cérebro e na minha manifestação corporal. Ok? Então, o TFE, ele vai impactar numa discrepância que eu teria entre a minha capacidade de perceber o estímulo, de perceber a informação e em processar essa informação, quer seja uma informação verbal ou seja uma informação não verbal. Então, essa capacidade de perceber e processar, ela não é com uma eficiência e uma exatidão como as pessoas típicas. Eu penso não, né? Eu defendo que existe no TFE, existe uma discrepância entre capacidade e execução. Eu tenho a capacidade, mas eu não consigo executar. Eu compreendo, mas eu não executo. Da forma que eu deveria. Eu tenho a capacidade de fazer corretamente, mas eu não consigo fazer corretamente. Mas não é a minha capacidade de fazer, né? Assim, é a minha capacidade de processar essa informação. E no TFE também, uma questão muito interessante é que os sintomas, eles são variáveis. Uma pessoa que tem transtorno funcional específico da leitura, por exemplo, ela vai ler algumas palavras erradas, mas não vão ser as mesmas palavras erradas, sempre. É meio que uma caixinha de surpresa, digamos assim. A descalculia também, né? O TFE na matemática, ela também. Tem hora que eu vou conseguir resolver, tem hora que eu não vou conseguir resolver. Aí eu vou aprender
que 2 mais 2 são 4, e amanhã eu tenho que aprender de novo que 2 mais 2 são 4. A pessoa com deficiência intelectual também vai acontecer isso. Por isso que eu preciso saber se ela tem deficiência intelectual ou se ela tem transtorno funcional específico da aprendizagem. Tá ficando claro? Eu espero que sim. Então, é necessário separar. Compreender que os transtornos de aprendizagem, ele é uma inabilidade específica em leitura, escrita ou matemática. Em pessoas que apresentam um desempenho significativamente abaixo do esperado para o seu nível de desenvolvimento, escolaridade e capacidade intelectual. Então, veja, abaixo do esperado não da intelectualidade. Ele tem a sua capacidade intelectual e não consegue executar. Então, esses transtornos de aprendizagem, ele se deve a uma perturbação na aquisição, na utilização, no armazenamento das informações e na habilidade para solução de problemas. Já as dificuldades escolares e os, entre aspas, problemas de aprendizagem, eles têm uma relação estreita e centrada no processo de ensino de aprendizagem e nas causas ambientais. Como que surgem os problemas de aprendizagem ou as dificuldades de aprendizagem? Elas são decorrentes de questões metodológicas, de ensino deficitário, de falta de oportunidade e de desmotivação. E isso pode ser cultural, social, familiar. A criança pode ter algo biológico que foi colocado nela, como uma desnutrição, como a alcoolemia fetal, como parto duradouro, né? Então, isso pode, não é dela, não é de ordem neuronal, mas aconteceu algo com ela que comprometeu o seu desenvolvimento. Perda de consciência no momento do parto, perda de consciência, perda de asfixia no momento do parto. Então, ela não tem uma deficiência intelectual, mas ela tem um transtorno de aprendizagem. Comprometeu a função neurológica da pessoa. E aí, eu trago aqui para vocês o conceito de transtorno do neurodesenvolvimento. Trazendo novamente o DSM-5. Quem já ouviu eu falando, vai escutar de novo. O DSM-5 é um manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. Ele é redigido pela Associação Americana de Psiquiatria. Ele está na 5ª edição, por isso que eu falo DSM-5, a 5ª edição. Eu não consigo nem contar quantos médicos fazem parte dessa associação, mas são páginas e páginas nomeando os PhDs que fizeram a escrita, que fizeram, tem até escrita aqui, força-tarefa do DSM-5, membro da divisão de pesquisa. Então, assim, são muitos e muitos pesquisadores e médicos que fizeram, que fazem parte da associação. Ele não é lançado constantemente, tanto que desde a primeira, que agora me fugiu o ano, desde a primeira edição até agora, nós só tivemos 5 edições.
E aí, depois que sai a quinta edição, depois de um tempo, que nem a quinta edição saiu em 2014, que houve as principais mudanças, atualizações do diagnóstico do TEA, do diagnóstico do transtornos de aprendizagem, motores, tics, todos os outros transtornos mentais, tá? E aí, em 2023, foi lançado o TR. TR significa texto revisado, tá? Então, quando é lançado o TR, o DSM apenas, o anterior, perde a sua validade, tá? Porque o TR vai ter uma revisão textual e vai ter algumas mudanças em qualquer parte, né? Não dá para saber exatamente qual parte que foi modificada, né? Tem somente as pessoas, os autores que fizeram essa modificação que sabem dizer, porque não tem como um livro desse tamanho você fazer a leitura do anterior e a leitura dessa para comparar. Olha, mudou isso. Não mudou isso, tá? Então, os transtornos do neurodesenvolvimento são 7. Primeirinho, deficiência intelectual. Segundo, transtornos de comunicação. O transtorno do espectro autista também é um transtorno do neurodesenvolvimento. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade também é um transtorno do neurodesenvolvimento. O transtorno específico da aprendizagem, com prejuízo na leitura, com prejuízo na matemática. Os transtornos motores e os transtornos de TIC. Também, todos esses 7 são transtornos do neurodesenvolvimento. O que isso significa, Prof. Cris? Significa que a pessoa já nasce com esse transtorno. E ele vai fazer parte em todo o período do seu desenvolvimento. E ele ataca, digamos assim, ele está relacionado ao quê? Ao neurológico. Eu posso ter duplas? Eu posso ter mais de um transtorno? Sim, eu posso ter mais de um transtorno. O único transtorno que eu não posso ter digamos assim, em duplicidade, é o TFE com a deficiência intelectual, que é o que eu falei já no comecinho da aula. Isso eu não posso ter de igualdade. Antigamente, a gente falava comorbidade, tá? É TDAH com comorbidade autista. Hoje, a gente não se usa mais comorbidade. Por quê? Porque a morbidade, ela tem a sua origem etimológica em doenças. E transtorno não é doença. Deficiência não é doença. Então, eu não posso mais falar comorbidade. Eu posso falar comorbidade se eu for falar assim, eu tenho diabetes e tenho comorbidade de pressão alta. Aí sim, eu tenho duas doenças. Agora, quando eu me refiro a transtornos, eu falo de dupla excepcionalidade. Principalmente se estiver associado às altas habilidades de superdotação. Porque as altas habilidades de superdotação, ela não é um transtorno. Ela é uma condição que faz com que aquela pessoa tenha um desempenho naquela inteligência acima da média, mas não QI elevado. QI elevado é outra coisa, tá?
Nem toda pessoa que tem altas habilidades tem QI elevado, tem um quociente intelectual acima da normalidade. Às vezes ela tem. Desculpa, gente. Eu tô com a labirintite, então às vezes o ouvido dá aquele zoom. Deve ser também um sintoma da menopausa, né? Pós-menopausa. Então, eu posso ter altas habilidades e não ser muito inteligente. Na intelectualidade falando. O que eu tenho que ter nas altas habilidades? Eu tenho que ter um desempenho naquela inteligência acima das outras pessoas que também fazem a mesma coisa que eu. Tá? Eu escuto muito falando assim, nós vamos fazer a testagem formal do VISC para saber se tem altas habilidades ou não. O VISC não vai identificar se a pessoa tem altas habilidades. Tá? Porque são 3 critérios. Habilidade acima da média, naquela inteligência, pode ser na música, na arte, na comunicação, na inteligência sinestésica corpórea, na inteligência naturalista, pode ser inúmero, 10, né? Temos 10 inteligências. Eu preciso ter um envolvimento com a tarefa, preciso ser dedicada em tempo integral, não conseguir fazer outra coisa se eu não estiver relacionando com essa habilidade, e eu tenho que ter criatividade. Então, ser muito inteligente não significa que eu tenho altas habilidades. Posso ter altas habilidades e ser muito inteligente? Posso. Mas eu posso ter algum transtorno? Posso. Então, por isso que quando a gente fala de altas habilidades e TEA, altas habilidades e TDAH, nós estamos falando de dupla excepcionalidade. Ok? Então, vamos lá. Deficiência intelectual, transtorno de comunicação, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno específico da aprendizagem, transtornos motores e transtorno de tics. São 7. Por isso que eu comentei que a gente, nós podemos, por exemplo, o que antes a gente falava que a disgrafia, por exemplo, era um transtorno de aprendizagem, era um distúrbio de aprendizagem. A gente chamava antigamente, quem é 30 a mais, né? Quem é 30 a mais, antigamente falava distúrbio de aprendizagem. Então, tinha disgrafia, dislexia, dislalia, desortografia, descalculia e despedagogia, né? Tô brincando. Então, a disgrafia, ela está sendo entendida atualmente, talvez, dependendo do grau, como um transtorno motor. Ela já não entra mais no transtorno específico de aprendizagem. Porque ela não tem um problema na aprendizagem. Ela só não consegue fazer o desenho correto da letra. Então, entra num transtorno motor. Por exemplo, antigamente a gente falava da dislalia, né? A dislalia, ela vai entrar num transtorno de comunicação. E não um transtorno de aprendizagem, porque pode ser que a pessoa não tenha um transtorno para aprender. Então, agora, os transtornos específicos da aprendizagem, ele ficou concentrado no prejuízo da leitura e no prejuízo da aprendizagem da matemática, ok? Por exemplo, o transtorno de Tourette, que ele entra nos transtornos do tique. Transtorno de tique, ele entra transtorno
Tourette, transtorno, agora eu não vou conseguir lembrar todos, mas o Tourette que está bem, agora está sendo estudado, está sendo mais socializado, a gente tem visto na mídia, nas redes sociais, pessoas com Tourette se mostrando as suas características, mostrando, são transtornos de tique, tá? Então, vamos lá, vamos para frente. São 4 critérios de diagnóstico para o transtorno de aprendizagem, tá? Eu vou falar cada um deles com muita calma, para a gente não ter dúvidas e para a gente conseguir, como meta de aprendizagem, conseguir reconhecer esses sintomas em alguém, em algum aluno que apresenta esses sintomas. Contudo, entretanto, todavia, nós não vamos sair diagnosticando ninguém, mesmo porque não é o nosso papel, né? A gente sempre apresenta hipótese diagnóstica, mas nós não conseguimos fechar uma hipótese sem ter a intelectualidade normal. Que a intelectualidade normal é o critério D. Então, vamos lá. Quais são os 4 critérios? Primeiro critério, dificuldade na aprendizagem. Já vou desmiuçar tudo isso. Segundo critério, as habilidades acadêmicas abaixo do esperado para a idade que ele se encontra. Terceiro critério, as dificuldades de aprendizagem iniciam-se durante os anos escolares. E por que isso? Porque a exigência quando você entra na escola, ela é muito maior do que antes da escola. Então, nós temos uma formalização da escrita, da aprendizagem, da matemática, do senso numérico. E aí, anteriormente, não era mapeado essas dificuldades. Não era identificado que aquela criança tinha essas dificuldades. Agora, quando começam os anos escolares, a exigência aumenta e aí a criança, opa, eu não consigo fazer isso. E o quarto critério, como eu já falei várias vezes, mas isso eu quero martelar bastante hoje, que a intelectualidade tem que ser normal. Então, vamos lá. O que é o critério A? O critério A é dificuldades na aprendizagem, no uso de habilidades acadêmicas, conforme indicado pela presença de ao menos um dos sintomas a seguir, que eu vou ler todos, né? Persistindo por pelo menos 6 meses, apesar da provisão de intervenção dirigidas a essas dificuldades. Então, olha o que eu falei no começo da aula. Não tem deficiência intelectual. Vamos partir com a hipótese diagnóstica de que essa criança tenha um transtorno de aprendizagem. Aí eu vou prover para ela uma intervenção adequada, dirigida, por 6 meses. E os sintomas persistem. Volta. Aprendeu, hoje saiu bonito, volta amanhã com as mesmas características, a mesma intensidade. E aí eu volto a falar minhas 3 palavrinhas preferidas para tratar desse assunto. Frequência, intensidade e duração. Então, eu preciso de duração de 6 meses com esses sintomas, com a adequação, a intervenção adequada, tá? Não é 6 meses só observando, não. Eu tenho que
em 6 meses está provendo um ensino adequado. Então, a criança tem que ter, no critério A, pelo menos um desses 6, tá? Pelo menos um ela tem que ter. Quais seriam eles? 1, leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço. Por exemplo, ela lê palavras isoladas em voz alta de forma incorreta ou de forma muito lenta e hesitante, né? Ela não tem segurança, ela fica titubeando, né? Frequentemente adivinha palavras e tem dificuldade para soletrar. 2, dificuldade para compreender o sentido do que é lido. Por exemplo, ela consegue ler o texto, até com precisão, mas ela não compreende o que está escrito. Ela não compreende a sequência, não compreende as relações, não compreende as inferências ou os sentidos mais profundos do que está escrito naquele texto. 3, ela tem dificuldade para ortografar, ou seja, escrever ortograficamente, escrever correto. Então, ela pode adicionar sílabas, adicionar letras. Ela pode omitir sílabas, omitir vogais ou consoantes. Ou ela pode substituir. Esses tempos atrás eu até brinquei. Eu falei assim, gente, eu acho que eu estou me tornando dislexa depois de velha. Porque eu falei uma palavra tão fora da ordem normal, e eu não conseguia falar aquela palavra correta, né? Aí eu consegui, mas dali a pouco eu falei outra palavra que não tinha nada a ver. Falei assim, tipo... era uma palavra complexa também, né? É como se eu fosse falar repertório e eu falasse reterpório. Alguma coisa assim. Mas bem característico de uma pessoa com dificuldade na leitura e na escrita, sabe? Então, ela pode ter dificuldades com a expressão escrita, comete múltiplos erros de gramática ou de pontuação na frase, emprega organização inadequada de parágrafos, tem uma expressão escrita das ideias sem clareza, tá? Então, não é uma escrita feia. Não é uma letra feia. Porque a letra, ela é um desenho. É uma representação gráfica daquilo que eu quero falar. E o nosso sistema alfabético, a letra, esse signo, ela é uma representação de um som. Tá? Subcritério 5. Dificuldades para dominar o senso numérico. Fatos numéricos ou cálculo. Por exemplo, ela entende números e a sua magnitude e as suas relações de forma insatisfatória. Conta com os dedos para adicionar números de um dígito, em vez de lembrar o fato aritmético, como fazem os demais colegas. Perde-se no meio de cálculos aritméticos e pode trocar as operações. E sexto, ela pode ter uma dificuldade no raciocínio. Tem grave dificuldade em aplicar conceitos, fatos ou operações matemáticas para solucionar problemas quantitativos. Então, veja, é um desses 6. No critério A, ela precisa ter pelo menos um desses 6.
Então, eu posso estar diante de uma criança, de um jovem, que tem dificuldade, que tem um transtorno funcional específico, a sua dificuldade de aprendizagem está no 5 e no 6. O problema dela é matemática, ela não tem problema com a leitura e com a escrita. E eu posso também ter o inverso. Ter uma pessoa que tem dificuldade para compreender o sentido do que está lendo, tem dificuldade para ortografar ou não, mas não tem dificuldade, mas tem um problema na matemática. Tá? Cris, eu posso ter o 6? Pode. Então, o DSM-5 fala que o mínimo é ter pelo menos um desses 6. Mas não fala que a quantidade máxima, então eu posso ter os 6. Então, eu posso ter pessoas que têm dificuldade para ler, têm dificuldade para compreender, têm dificuldade para ortografar, têm dificuldade de escrever o que está pensando, tem dificuldade na matemática, tem dificuldade no raciocínio? Sim, eu posso ter aqui uma pessoa que tem o transtorno funcional específico nas duas áreas. Critério B. O critério B são habilidades acadêmicas afetadas. Desculpa, as habilidades acadêmicas afetadas estão substancial e qualitativamente abaixo do esperado para a idade cronológica do indivíduo, causando interferência significativa no desempenho acadêmico ou profissional ou nas atividades cotidianas, confirmadas por meio de medidas de desempenho padronizadas, administradas individualmente e por uma avaliação clínica abrangente, tá? Então, por exemplo, é aquele estudante que está sempre atrás dos colegas da sala. Tem uma qualidade, a produção dela tem uma qualidade menor, é consideravelmente inferior à sua produção, à sua execução. E aí, fala assim, mas, Cris, pode ser que eu tenha o diagnóstico depois dos 17 anos? Sim. Pode ser. Para indivíduos com 17 anos ou mais, a história documentada das dificuldades de aprendizagem com prejuízo pode ser substituída por uma avaliação padronizada. Tá? Porque você não vai ter uma criança com mais de 17, um jovem, né? Indivíduos com mais de 17 anos, vai lembrar que sofreu muito na escola, mas ele não vai conseguir mostrar como que ele está indo na escola, como que o seu desempenho é menor do que os demais. Certo? Então, aí utiliza uma avaliação padronizada para identificar se tem um transtorno ou não. Ok? Todo mundo comigo até aqui? Ótimo. O critério C, ele diz respeito que as dificuldades de aprendizagem iniciam-se durante os anos escolares, mas podem não se manifestar completamente até que as exigências pelas habilidades acadêmicas afetadas excedam as capacidades limitadas do indivíduo. Por exemplo, ele está indo bem. Aí chega um momento lá na sua escolarização que começa a cronometrar os testes, ter tempo para resolver, leitura de textos mais complexos num longo prazo, texto longo num curto prazo.
alta sobrecarga de exigências acadêmicas, né? O professor falando, o amigo falando, manter-se sentado, né? Então, assim, ele começa a não conseguir executar as tarefas, e aí sim ele começa a ter uma habilidade acadêmica afetada. Então, como eu disse no começo da aula, o TFE, ele é diferente da dificuldade de aprendizagem. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela é transitória, ela é temporária. Eu vou ter dificuldade em alguma coisa. Agora, aqui, quando eu falo de TFE, eu falo de dificuldade de aprendizagem, porque a dificuldade de aprendizagem, ela é persistente e duradoura. Ela inicia nesses anos escolares e se mantém. E por ser um transtorno, ele não vai ter cura. Nenhum transtorno tem cura, porque não é doença. Ele tem remissão dos sintomas. Mas o transtorno, até hoje, na nossa data de hoje, julho de 2026, não se tem, não se fala em cura de nenhum transtorno. Tem pesquisas? Tem pesquisas. Tem estudos? Tem estudos, mas ainda superação nós não temos. Eu acredito que vai ter, sim, acredito. Nós vamos conseguir isolar aí um cromossomo, nós vamos conseguir descobrir a causa, né? E vamos, eu acho que vamos, mas não sei quando que isso vai acontecer. Mas hoje não tem, tá? Então, por exemplo, é claro que se a gente for olhar nas mídias, e você colocar aí num site de busca, um Google, por exemplo, pessoas famosas com dislexia, vai aparecer muitas pessoas famosas, inclusive Einstein teve tudo nessa vida, né? Todos os transtornos, as deficiências, fala que Einstein foi um. Mas existe alguns artistas, algumas pessoas de renome, de fama, digamos assim, celebridades, que já assumiram ao vivo que têm o diagnóstico. Mas, Cris, como eles não têm cura, os transtornos não têm cura, como que essas pessoas chegaram tão longe, com tanto sucesso na vida, né? Porque não interfere no desempenho dessa pessoa. Ela não tem um comprometimento no desenvolvimento. Ela tem um comprometimento específico da aprendizagem em alguma habilidade. Então, eu já escutei em entrevista de um artista bem famoso brasileiro que ele estuda os textos dele por oral. Tinha um assessor que fazia a leitura em voz alta para ele, e ele, na leitura oral, conseguia captar toda a essência do roteiro e conseguia representar aquela cena sem nenhum problema. Gravar seriado, gravar filmes inteiros sem ter problema da fala dele, do roteiro dele. Então, a pessoa vai aprender a conviver. Os sintomas podem diminuir, mas superar totalmente não. Ok? Critério D. O critério D é aquele que eu bato no pé sempre, né?
Então, as dificuldades de aprendizagem não podem ser explicadas pela deficiência intelectual, nem pela acuidade visual ou auditiva não corrigida, tá? Então, vamos supor que a pessoa tem a acuidade auditiva dela, ela tem uma perda muito grande de decibéis. Claro que, se não for corrigido esse déficit, ela vai ter dificuldade de compreender o que estão falando, de compreender o que está aprendendo. Ou, por exemplo, nós temos o transtorno funcional específico da leitura na rota visoespacial. Se a criança tem um problema de acuidade visual e não usa uma lente de correção, não usa uma folha de outra cor, não usa um outro recurso, eu não posso dizer que ela tem um transtorno de aprendizagem. Então, isso precisa estar corrigido. Eu não posso também explicar um transtorno funcional específico da aprendizagem por um transtorno mental ou por um transtorno neurológico. Eu não consigo explicar por uma diversidade psicossocial. Eu também não explico o TFE por falta de proficiência na língua de estrutura acadêmica. Veja, a nossa realidade nacional hoje. Nós estamos acolhendo imigrantes de vários outros países. E muitos desses, muitos não, todos os imigrantes foram desenvolvido, a sua fase de desenvolvimento foi com outra língua materna. É claro que ele vai ter dificuldade na leitura e na escrita. É claro que ele vai ter. Até então, ele não falava a nossa língua. E eu já vi casos de imigrantes que estavam sendo tratados não, assim, rotulados. Ele tem dificuldade, tem dislexia. Não, ele não tem dislexia. A proficiência na língua dele é em outra língua. Ou, por exemplo, regiões mais tradicionais, como o Sul, ou o pessoal que nem as colônias, as regiões de Santa Catarina, que tem uma colônia bem tradicional de imigrantes italianos ou de imigrantes alemães, que a criança vai aprender o português lá na escola. Na casa dela só se fala alemão. Ou imigração nipo, imigração japonesa, em casa fala japonês. E na escola fala o português. A criança vai ter uma defasagem, mas não significa que ela tem um transtorno. Ok? E aí, o último item, que é o nosso calcanhar de Aquiles, e quando eu falo isso, eu não falo com desqualificação ou desmerecimento, porque eu sou professora, e eu sou professora do chão da escola, vocês sabem disso. Eu já falei isso várias vezes para vocês, 31 anos dentro da escola. Mas nós temos ainda algumas situações que não conseguimos atender adequadamente
aquela pessoa em si. Tá? Então, nós podemos estar diante de um processo de ensino, uma metodologia de ensino, que atende quem não tem dificuldade nenhuma. Mas vamos supor que aquela pessoa, aquela criança está com dificuldade para aprender aquilo. Se eu não tiver um ensino adequado para ela, ela não vai conseguir aprender. E aí, pode-se chegar ao raciocínio de que ela tem um problema, mas não é ela o problema. Então, por isso que eu falo que a dificuldade de aprendizagem, ela é diferente do transtorno de aprendizagem. Por exemplo, nós agora, na fase 30 mais, né? Falo 30 mais brincando, né? Mas eu já sou 50 mais. E na fase que nós estamos agora, na idade madura, né? Nós temos dificuldades de algumas coisas? Temos dificuldades. Ou quantos de nós tivemos dificuldade para aprender a dirigir, ou aprender uma segunda língua, ou aprender a fazer alguma atividade, algum processo diferente, né? Então, isso, se eu tiver um ensino adequado e a motivação adequada, eu vou aprender. Agora, se eu não tiver, eu corro o risco de arrastar isso para o resto da minha vida. Porque não foi ensinado da forma adequada. Ok? Então, vamos lá. O DSM-5, ele traz que o transtorno funcional específico de aprendizagem com prejuízo na leitura era o que se chamava de dislexia. Ele até fala, em nota, né? Dislexia é um termo alternativo usado em referência a um padrão de dificuldades de aprendizagem caracterizados por problema no reconhecimento preciso ou fluente de palavras, problemas de decodificação e dificuldades de ortografia. Se o termo dislexia for usado para especificar esse padrão particular de dificuldades, é importante também especificar quaisquer dificuldades adicionais que estejam presentes, tais como dificuldades na compreensão da leitura ou no raciocínio matemático. Então, veja, o código F810 ou o código 315.00, ele identifica o TFE com prejuízo na leitura, podendo ser de precisão de leitura de palavras, velocidade ou fluência de leitura, ou até uma compreensão da leitura. Já o código F8181 vai ter um prejuízo, um déficit na expressão escrita. E o código do CID é 315.2. Então, esse déficit é onde? Na precisão ortográfica, na precisão gramatical e na pontuação, e na clareza ou organização da expressão escrita. Já o código 315.1 ou o F81.2, por que 2? Ó, veja, olha como que eles classificam. F81.0 é o principal, com prejuízo na leitura. Aí o F81 é com prejuízo na escrita. Agora, na matemática, é o F81.2, tá? Que a pessoa vai ter o TFE com prejuízo na matemática. Em que aspecto? Senso numérico, memorização de fatos numéricos,
fatos aritméticos, perdão, precisão ou fluência de cálculos, precisão no raciocínio matemático. Então, veja, nota, descalculia é um termo alternativo usado em referência a um padrão de dificuldade caracterizado por problemas no processamento de informações numéricas, aprendizagem de fatos aritméticos e realização de cálculos precisos ou fluentes. Se o termo descalculia for usado para especificar esse padrão particular de dificuldades matemáticas, é importante também especificar quaisquer dificuldades adicionais que estejam presentes, tais como dificuldade no raciocínio matemático ou precisão na leitura de palavras, tá? O senso numérico, eu sempre falo sobre eles, porque o senso numérico, ele é uma habilidade inata do ser humano. A gente nasce com a capacidade de ter um senso numérico. Senso numérico, ele faz parte das nossas habilidades primárias, habilidades matemáticas primárias. Cris, o que é senso numérico? Senso numérico é aquela capacidade que eu tenho de manipular ou de compreender fatos aritméticos ou fatos numéricos sem precisar da aprendizagem explícita. Então, é, por exemplo, aquela criança que você pergunta assim, quantos aninhos você já tem? Aí ela fala, 3. Tem muita gente lá na cozinha, aí ela fala, tá assim de gente na cozinha. Ou ela fala, não, só tem um. Só a mãe, só chegou um. Né? Ela consegue fazer uma estimativa de muito, de pouco, de um, de querer mais um. Ela consegue fazer uma comparação maior, menor, mais, menos. Então, essas habilidades são habilidades inatas, que precisa apenas o convívio e ela consegue realizar. Por exemplo, subtise. Subtise, que é uma capacidade do senso numérico, que é a capacidade que nós temos de olhar um fato até 4, reconhecer o número até 4, sem precisar contar. 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, se eu mostrar aqui para vocês, vocês conseguem identificar que eu tenho 2 canetas na mão. Agora, se eu mostrar, vou pegar mais umas aqui. Se eu pegar mais de 4 objetos na minha mão, você vai precisar contar para você saber quantos que eu tenho. Agora, se eu mostrar até 3, até 4, não precisa contar. É como se fosse uma leitura lexical da matemática. Você bate o olho e você sabe quantos tem. Essa nossa capacidade é uma capacidade chamada subtise, que não tem, assim, uma tradução específica, que não poderia, a gente poderia falar, porque se eu falar só a estimativa também tem outro conceito, né, de estimação, mas é uma aproximação. Então, eu sei que tem muitos ou eu tenho poucos, né? Aí, eu só vou conseguir aprender a matemática se eu tiver desenvolvido as habilidades primárias da matemática, porque as habilidades secundárias, elas precisam ser ensinadas, mas elas só vão desenvolver após eu ter desenvolvido as primárias, senão eu não consigo desenvolver as habilidades secundárias. Ok? E o TFE também tem gravidades. E quais são elas? As básicas, né?
leve, moderado e grave. O que é leve? O que seria um TFE leve? Algumas dificuldades em aprender habilidades em um ou dois domínios acadêmicos, mas com gravidade suficientemente leve que permita ao indivíduo ser capaz de compensar ou funcionar bem quando lhe são propiciadas adaptações ou serviços de apoio adequados, especialmente durante os anos escolares. Então, por exemplo, eu consigo realizar as atividades com por exemplo, alguém ler para mim, eu já compreendo tudo. Eu consigo compensar essa, e é só apenas em um ou dois domínios acadêmicos. A gravidade moderada, eu tenho uma dificuldade acentuada em aprender habilidades em um ou mais domínios acadêmicos, de modo que é improvável que esse indivíduo se torne proficiente sem alguns intervalos de ensino intensivo e especializado durante os anos escolares. Algumas adaptações ou serviços de apoio por pelo menos parte do dia na escola, no trabalho e também em casa, podem ser necessários para completar as atividades de forma precisa e eficiente. Então, quando se fala de uma gravidade mediana, somente aquele apoio não é suficiente. Então, não adianta alguém apenas ler, que eu não vou conseguir compreender. Eu vou precisar de um intensivão, eu vou precisar de um extra, sim, para que eu consiga acompanhar o desempenho da escola. Mas ainda as habilidades em um ou mais domínios. A primeira é um ou dois, a leve. A moderada é em um ou mais. Agora, a grave é uma dificuldade grave em aprender habilidades afetando vários domínios acadêmicos. De modo que é improvável que o indivíduo aprenda essas habilidades sem ter um ensino individualizado e especializado contínuo durante a maior parte dos anos escolares. Mesmo com um conjunto de adaptações ou serviços de apoio adequados em casa, na escola, no trabalho, esse indivíduo pode não ser capaz de completar todas as atividades de forma eficiente. Tá? Então, uma condição que vai exigir apoio por um tempo muito maior. Aí aqui, eu troquei. Quando eu falei eu falei o F81, né? O F é do CID, da CID. É estranho a gente falar da CID, né? Porque é Classificação Internacional das Doenças. A gente está mais acostumado, popularmente falando, a gente sempre fala do CID, né? Mas é da CID. E do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico. Eu travei? Deu uma travadinha, será? Cris, para mim tá normal. Não Tá? travou. Uhum. Obrigada, professora Marcela. Deu uma. Às vezes foi aí para você. Então tá. Aí a CID-11, os códigos dela é o F81, que é um transtorno específico do desenvolvimento em habilidades escolares.
Aí agora veja, o F81, transtorno específico de leitura. O F81.1, transtorno específico da soletração. O F81.2, transtorno específico em habilidade aritmética. O F81.3, transtorno misto das habilidades escolares. F81.8, outros transtornos do desenvolvimento das habilidades escolares. Ele não conseguiu identificar se esse transtorno de aprendizagem é na matemática e ou na leitura e na escrita. E F81.9, transtorno não especificado do desenvolvimento das habilidades escolares. Então, veja, eu posso também ficar um período de identificação de onde que é esse transtorno, que eu não consiga ter um profissional que tenha instrumentos claros ou que o tempo da duração dos sintomas, das características, ainda não foi suficiente para bater o martelo e fechar o diagnóstico, se que é na leitura, ou que é na matemática, ou que é em vários. Então, quando a gente fala aqui transtorno não especificado, significa ainda que não foi fechado o diagnóstico. Tá? Que pode mudar esse quadro? Pode mudar esse quadro. Pode mudar o diagnóstico da pessoa? Pode mudar o diagnóstico da pessoa. Agora, o DSM-5, ele só traz 3 classificações. Prejuízo na leitura, então tem que especificar se é na precisão da leitura, se é na fluência, se é na compreensão. Prejuízo na expressão escrita, e tem que especificar, o médico, né, que vai especificar, se é uma precisão na ortografia, na precisão na gramática, na clareza ou na organização da expressão escrita, e prejuízo na matemática. Especificar se tem um prejuízo no senso numérico, na memorização, na precisão, na fluência ou no raciocínio matemático como um todo. E aí, estamos chegando no finalzinho, naquele momento que eu falo a minha frase preferida da psicopedagogia, que é a frase do professor Jorge Visca, né? Para uma pessoa, a aprendizagem abre o caminho da vida, do mundo, das possibilidades e até de ser feliz. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido, porque hoje eu quis ser bem sistemática no conteúdo, porque vocês sabem que eu adoro conversar, mas deixa a sua pergunta aqui no chat. Eu vou responder na próxima aula para que eu conseguisse vencer esse conteúdo, porque a gente tem que ter bem claro, bem definido essa diferença entre os transtornos de aprendizagem, entre o TDAH, eu não falei quase, né? Porque ele não é um transtorno de aprendizagem, mas a gente tem que ter muito claro isso. A deficiência intelectual, eu falei um pouquinho, porque a gente precisa ter claro, é como se fosse o nosso norte. Tem deficiência intelectual? Não tem deficiência intelectual? Então, vamos partir para outra hipótese diagnóstica. Tá? E a dificuldade de aprendizagem é aquela que a pessoa ela vai ter em pouco tempo a superação da sua dificuldade. Semana que vem, dia 28, eu espero vocês aqui neste mesmo horário, né, professora Marcela? Com certeza, professora, que aula rica. Eu acredito que vocês Obrigada. tenham gostado muito dessa aula, a professora Cris Cerezuela sempre trazendo conteúdos de forma dinâmica, com uma didática maravilhosa. Se vocês, se necessário, assistam a aula novamente, para que na próxima aula, caso surja alguma dúvida, alguma pergunta, vocês possam retomar com a professora.
Então, pessoal, desejo que vocês tenham uma excelente noite e até semana que vem, professora Cris. Muito obrigada novamente, Obrigada, pessoal. professora Marcela. Tchau, pessoal. Até Até semana que mais. Tchau, vem. tchau.